minha vida. És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Enche o seu pulmão de ar e declare: adorarei. És bem-vindo em minha vida, Espírito Santo. Isso, comece agora a receber a presença dele, meu irmão. Comece agora a receber a visitação do Espírito Santo. Isso, peça para ele: Jesus, vem agora, Pai. Vem, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo. Vem, meu Pai, enchendo a nossa vida, Senhor. Vem enchendo agora o nosso coração da tua presença. Oh, meu irmão, ele está ouvindo agora o seu louvor. Ele está ouvindo agora a sua adoração. Erga a sua voz agora. Comece a glorificar ao nome de Jesus. Não se importe não com a pessoa que está do seu lado. Agora é hora de você oferecer o seu culto. É para isso que você veio hoje. É para louvar ao Senhor Jesus. Então fala para ele: Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias, eu te adorarei. Isso, comece a adorar a ele agora. Fala para ele: Pai, tu és santo, tu és santo, tu és digno de toda honra, de toda glória. Oh, aleluia. Oh, isso, meu irmão, não perca a oportunidade não de se aproximar dele. Isso, comece a dar glória. Fala para ele: Pai, glória, glória, glória seja dada a ti. Santo, santo é o teu nome. Pai, visita a tua igreja, Senhor, com a tua presença, Pai. Toca, Senhor Jesus, agora com o teu fôlego, Senhor. Toca agora, Jesus, com a tua presença. Sopra, Jesus, agora o teu Espírito Santo. Fala para ele: Senhor, eu quero beber, Jesus. Eu quero ser tocado, Pai, pela tua presença. Pai, nós queremos, Jesus, ser visitados pelo teu Espírito Santo. E é isso que você vai declarar agora com fé. Quero beber, Jesus. Quero beber da tua água. Quero beber da tua fonte, Jesus. Eu quero, Senhor, matar a minha sede na tua presença. Declare com fé: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Amados irmãos, ergam as suas mãos, as suas vozes agora. Comece a louvar a Deus em alta voz, a buscar o Senhor de todo o coração. Toda a igreja agora dizendo aleluia. Toda a igreja agora dando glória a Deus. Nós te adoramos, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Oh, de balaba siririandolo me canta la balaba. Ribalaba laba shebalaba clamanda la balaba.
Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? A voz do povo que vai morar no céu. Tu és lindo, Senhor, Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro, Senhor, além de Ti. Tu és o nosso único Deus. Muito obrigado, Pai, que nesta manhã a Tua presença seja real, verdadeira. Oh, que o Teu povo, meu Pai, seja muito abençoado. E todos os que creem digam amém e glórias a Deus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. A Jesus, o Rei dos Reis, toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Os amigos que vão assistir esse culto em casa, sejam muito abençoados em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o Alex de Lima, seu irmão em Cristo, servo do Senhor Jesus, e pela misericórdia dele, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, hoje aqui na cidade de São José dos Campos, da nossa sede regional. E a nossa igreja, eu sempre gosto de começar e já dar um endereço. Nós estamos no centro da cidade, na Praça Padre João, número 200. Para quem não conhece bem, passou, como que eu faço para chegar nessa igreja? Se você vier para a Rodoviária Velha, o terminal rodoviário central, a nossa igreja fica em frente, tá bom? Bem no centro, no Marco Zero da cidade. Agora, eu falo de vir de ônibus, mas a nossa igreja tem estacionamento próprio, tem estacionamento conveniado para melhor atender você. Assim como nós temos escolinha para as crianças, tá bom, pessoal? Não é para a criançada ficar lá parada fazendo desenho só, não. Elas aprendem a palavra de Deus, são ensinadas, recebem a oração, tá bom? Traga seu filho, que ele vai também receber o alimento de Deus em nome de Jesus. Agora você vai receber o alimento de Deus agora. Eu vou pregar a palavra de Deus aqui para esse pessoal bonito que Deus mandou aqui nessa manhã de domingo. E você ir na sua casa, não sei se você vai assistir de manhã, de tarde, de noite, participe desse culto com a mesma reverência, com a mesma atenção que você teria se você estivesse aqui. Porque da mesma forma que Deus vai abençoar esse povo, Ele vai abençoar você, tá bom? Em nome de Jesus. E os irmãos da igreja já estão na fé, né, pessoal? A gente já estava conversando, falando de assuntos importantes aqui, né, irmãos? Nós estávamos, né? Graças a Deus. E Deus vai nos abençoar bastante. Para o pessoal de casa, só mais uma coisa. Pastor, o que aconteceu que está tudo escuro aí em cima? É que na próxima quarta-feira nós vamos ter um culto especial aqui, uma apresentação por causa do Natal, que nós estamos já chegando no final do ano. Então a gente já está deixando tudo prontinho aqui, tá? Então você não repara não, tá bom? A igreja está ficando caracterizada aqui para essa apresentação que nós vamos ter. Em nome de Jesus, glória a Deus. Deus vai abençoar, isso que importa. Pessoal, nós estamos já há algumas semanas fazendo um estudo do livro de Neemias. O livro de Neemias tem 13 capítulos. Cada semana eu estou pegando 2 capítulos. A gente fez o capítulo 1, o capítulo 2, o 3 e o 4, o 5 e o 6, o 7 e o 8. E hoje nós vamos falar do 9 e Deus vai abençoar bastante. Vamos lá, pessoal. Neemias, capítulo de número 9. Nós estamos vendo, irmãos, como Deus usou o servo dele, Neemias, numa obra de reedificação, de reconstrução. Mas não foi só o muro de Jerusalém que Neemias reconstruiu. Na verdade, eu estava até comentando uma coisa com a igreja no domingo passado, que reconstruir os muros de Jerusalém foi relativamente rápido. Foram 52 dias de trabalho, quase 2 meses, 52 dias de trabalho, os muros de Jerusalém estavam prontos. Agora, para reconstruir a identidade daquele povo, a vida deles que eles haviam perdido, a comunhão com Deus que eles haviam perdido, isso levou anos, amém? Então, primeiro, Neemias chega, reúne os líderes do povo, não só os líderes como todo o povo, e fazem a obra da reconstrução do muro. Depois que o muro já está pronto, agora ele vai começar a organizar o povo, colocar as pessoas no lugar, trazer de volta os trabalhadores que já não estavam mais nos seus postos do ministério, na obra, reensinar o povo, irmão, a servir a Deus, a voltar a devolver os dízimos, as ofertas para o templo do Senhor, ensinar o povo a cultuar a Deus. No culto passado, nós estávamos no capítulo 8, e a Bíblia diz que eles fizeram uma grande reunião. O povo foi chegando de madrugada, imagina, o povo se reunindo na praça principal da cidade,
quando era 6 horas da manhã, estava aquela multidão pronta para começar o culto. E Esdras, que era o sumo sacerdote, o escriba, né, o conhecedor da palavra de Deus, foi ele que dirigiu o culto. Neemias mandou fazer um púlpito de madeira para ele, e todo mundo se reuniu na praça da cidade. Quando Esdras subiu naquele púlpito, o povo ficou de pé, num sinal de reverência. É como o nosso culto, amém? Não é assim que acontece? A gente sempre pede para vir aqui um ministro de louvor para iniciar o culto. Quando ele sobe no altar e dá bom dia, todo mundo se põe de pé, não é assim? Foi a mesma coisa. Esdras se colocou diante do povo, o povo se levantou, e ele não começou, irmãos, já lendo a Bíblia e explicando. Primeiro teve um momento de louvor, de humilhação. A Bíblia chega a dizer, inclusive, que muitas pessoas se prostraram com o rosto por terra, adorando a Deus. Porque o nosso culto sempre tem que começar com um louvor a Deus, com adoração a Deus. Algumas pessoas acham que a igreja ela é só uma escola. Não, eu quero ir lá só para aprender. É claro que nós aprendemos em tudo, em cada pregação, em cada louvor nós aprendemos, mas não é apenas uma escola. A igreja ela é uma família, onde nós temos também comunhão uns com os outros, diga glória a Deus. E ela também, irmão, é um lugar de quebrantamento. O nosso culto é aquele momento onde nós nos envolvemos com Deus, adoramos a Deus. Eu já tenho falado isso para você e vou repetir hoje na pregação, tá, pessoal? Eu vou falar de novo isso depois. Mas eu já tenho dito para você que eu não vou ser pregador para sempre. Vai chegar um dia que eu vou para o céu, como todos aqui vamos. Quem vai para o céu aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. E lá no céu eu não vou precisar pregar mais. Amém? Eu vou precisar evangelizar alguém no céu? Eu vou precisar ensinar alguma coisa para você? Se nós teremos o próprio Senhor, que mais eu vou poder ensinar para você? Então eu serei pregador por mais, não sei quantos anos Deus vai permitir que eu fique aqui, se Ele vai me dar mais 40 anos, mais 50 anos, mais 60, não sei. Mas durante os anos que eu estiver aqui, eu serei pregador da palavra dEle. Agora, lá no céu onde eu vou morar, eu vou ser adorador para sempre. Amém? Um dia, eu costumo dizer assim, um dia eu vou pregar meu último sermão, mas eu nunca vou cantar meu último hino, porque pelos séculos dos séculos eu sempre vou cantar e cantar para Deus, e assim seremos, amém? Então aquele povo se reuniu para adorar, e aí depois Neemias era o governador, mas Esdras era o líder espiritual, então foi ele que dirigiu o culto. Depois ele começou a ler o livro da lei, e ele leu, irmão, a manhã inteira, foi das 6 da manhã ao meio-dia lendo. Às vezes ele fazia uma pausa, aí ele tinha ajudantes que andavam no meio do povo e iam explicando. Então existe esse ministério, né, do pastor de ensinar, e os obreiros, a Bíblia diz que o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Às vezes você chega aqui na igreja com uma dúvida, irmão, eu sempre ouço falar de batismo, mas eu não entendo como é que é, o que é batismo, para que a gente tem que batizar? O obreiro ele tem que saber ensinar. Não, irmão, nós temos que fazer o batismo, porque nós somos espiritualmente, por causa do pecado de Adão, nós somos separados de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que crer e ser batizados para ser salvos. Por quê? Porque a palavra batismo significa mergulhar, colocar dentro. Então nós estávamos fora de Cristo e nós somos colocados dentro de Cristo. O batismo nas águas representa isso. Da mesma forma que ele representa que nós morremos para o pecado e renascemos para Deus. O obreiro tem que saber explicar isso para as pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes vem alguém com dúvida no casamento. A pessoa chega e fala, irmão, eu estou com uma luta, rapaz, minha mulher não sei o que, meu marido não sei o que. Já pensou se o obreiro fala, irmão, melhor você largar? Já pensou? O que vai ter de gente aí fazendo coisa errada? Não, o obreiro tem que saber explicar. Não, irmão, o que é isso? Vem cá, senta aqui, olha, o casamento é uma coisa sagrada. A Bíblia diz que Deus não deseja o divórcio, a separação. Nós vamos orar a Deus, Deus é poderoso para restaurar a sua família. Quando ele tem a palavra de Deus no coração e na boca, ele vai saber orientar as pessoas. Naquele dia o povo foi ensinado. Fazia anos que eles não ouviam a palavra de Deus e voltaram a ouvir. E de repente, irmão, todo mundo começou a chorar. As lágrimas descendo pelo rosto do povo. Aí Neemias interveio. O culto quem estava dirigindo era o Esdras, ele era o ministro, amém? Mas aí o Neemias foi lá e disse, gente, só um minuto.
Hoje não é dia de choro, não. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de boas novas. A Páscoa todos tinham que celebrar. O Pentecostes todos tinham que celebrar. Amém? Então, baixou-se aquela lei para o povo. Olha, nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos. E como é que era? Durante uma semana, na verdade 8 dias, porque chegava a completar o 8º, todo mundo tinha que sair da sua casa. Eles tinham que montar uma tenda, um tabernáculo fora de casa. Imagina uma tenda, uma cabaninha. E durante aquela semana eles tinham que ficar naquela cabana. Pastor, por quê? Para lembrar dos anos da peregrinação. Quando Israel saiu do Egito, durante 40 anos eles não tiveram um lugar fixo, vamos dizer assim, para morar. Eles peregrinavam. Então as famílias de manhã pegavam lá o seu, vamos dizer assim, a sua tralha, vamos dizer assim, juntavam, caminhavam, amém? Chegava à noite, à tardinha, montavam de novo a sua tenda e iam dormir. Eles ficaram assim durante 40 anos. E depois, quando Israel entrou na terra da promessa, Deus ordenou que uma vez no ano, no 7º mês, durante uma semana, eles ficassem em tendas para lembrar do tempo da peregrinação. E essa festa, para nós, irmão, ela simboliza muito. Por quê? Porque nós ainda não estamos na nossa terra. Um dia, muito em breve, nós vamos estar na Nova Jerusalém, que é o nosso lugar. Amém? Eu não sou daqui. Eu estou de passagem. Amém? Não é assim com você? A nossa pátria, a Bíblia diz que está no céu esperando por nós. Amém, igreja? E de vez em quando nós temos que lembrar disso. Lembrar que a nossa vida nesse mundo, ela é uma peregrinação. Tem gente que ela está com o coração dela, os objetivos, as expectativas, todas para essa vida. Ela não faz planos para a eternidade, ela só está fazendo planos para agora. Não, eu tenho que comprar mais uma casa, eu tenho que comprar mais um carro. Não é que você não pode, irmão. Tudo isso com a bênção de Deus você pode ter. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder o quê? A sua alma, a salvação. O nosso coração tem que estar no céu. Amém? Quando você estiver nas lutas dessa vida, você tem que lembrar: as lutas que eu passo são apenas para esse tempo. Na eternidade, na minha pátria, eu nunca mais vou ter nenhuma luta. O Cordeiro que está no trono me apacentará, me levará para as fontes das águas da vida. Nunca mais haverá choro, pranto, nem fome, nem sede. Amém? Ele vai me sustentar, Ele vai cuidar de mim. Louvado seja Deus. Imagina lá na tendinha. Amém? O pai e a mãe saem de casa com o filho, e o filho está lá dentro daquela cabaninha durante uma semana. Ai, mãe, que saudade da minha cama. Filho, fique em paz que já vai passar. Quando você estiver nas lutas dessa vida e dessa saudade, aquele desejo de estar com Cristo, lembra, essa luta logo, logo vai passar. E detalhe, durante o tempo da peregrinação, Deus não deixou faltar nada. Durante essa peregrinação, Deus está cuidando de nós. Amém? Bom, tudo isso, irmão, era o povo reaprendendo a servir a Deus, a cultuar a Deus. Aí a gente chega no capítulo 9, né, que é o capítulo de hoje. Vamos ler rapidinho, ó. Diz assim, capítulo 9, versículo 1. E no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. 4 coisas importantes aqui. Primeiro, a Bíblia diz que o povo de Israel, naquele dia, numa data específica, eles se reuniram com jejum. Deixa eu falar rapidamente com você. O povo de Deus tem que aprender a jejuar. Para que serve o jejum, pastor? Jejum é para... Eu estou doente, eu quero ser curado, eu jejuo para Deus me curar? É para isso que serve o jejum? Não. O jejum, irmão, ele é uma abstinência que você faz com a finalidade de quebrar, vamos dizer assim, o poder da carne. Lá em Mateus, no capítulo de números... deixa eu só confirmar aqui rapidinho, que está aqui no meu esboço aqui, a passagem. É Lucas capítulo 5, perdão. Mateus é outra passagem. Lucas capítulo 5, lá no versículo... Lucas capítulo 5, versículo 33. Amém? Deixa eu ler para você, ó.
Lucas 5,33. Acharam, meus amados? Se você tiver dificuldade, aparece ali o texto. Diz assim, ó: disseram então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Versículo 34. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Versículo 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. Irmão, essa palavra aqui é muito importante. Quando é que é tempo de jejuar, igreja? Quando você sente que o esposo foi tirado. Deixa eu explicar espiritualmente. Chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, por que é que nós jejuamos, os fariseus, os discípulos de João Batista jejuam, e os teus discípulos não jejuam? E o Senhor Jesus fala que durante o tempo da festa, quando o esposo está presente, não é tempo de jejuar. Fazendo uma comparação, você é convidado para uma festa de casamento. Ali você está para celebrar com o noivo, amém? Então o noivo te convida para a mesa, você senta na mesa e você não come nada, aquilo fica quase como uma desfeita. Aí ele fala: dias, porém, virão em que o noivo será tirado. Lembre que na Bíblia o noivo representa Jesus. Irmão, o noivo está presente? Como assim, pastor? Você está sentindo a presença de Jesus? Você acorda de manhã e você já tem aquela alegria de orar, buscar a Deus. Durante o dia você consegue com facilidade, vamos dizer assim, visitar a palavra de Deus. Você está ali trabalhando, mas aí vem aquele desejo no coração: deixa eu me alimentar um pouquinho da palavra. Você pega a Bíblia, você abre, lê um pouco, você para, agradece a Deus. Você levanta nas madrugadas, ora, sabe? E durante a semana tem os cultos da igreja, você vem sem dificuldade. Pastor, para mim, domingo de manhã, eu acordo com alegria para vir para a igreja. Tá assim? Pastor, tá. Então, significa que o esposo está presente. Não é que você não possa jejuar. Não é que você não pode. Claro que você pode. Mas significa que o seu espírito, vamos dizer assim, ele está no comando, ele está no controle. Agora, você acorda de manhã, você não consegue fazer uma oração. Você passa o dia sem ler um versículo da Bíblia e às vezes não tem vontade. E aí você começa a sentir aquela fraqueza, você não tem vontade de orar. Às vezes num domingo você para vir na igreja você vem quase que arrastado. Alguém tem que brigar com você. Vamos, homem. Hoje é dia de ir para o culto, é dia de ir para a igreja. Mas não estou com vontade. Sabe o que significa? Que o esposo está sendo tirado. Você não está vendo Jesus. A presença de Deus, ela tem que ser para nós assim uma coisa próxima. Se você sente que está distante, é hora de jejuar. A carne está prevalecendo. Quem está entendendo, diga amém. O crente, é claro que ele sempre deve ter os períodos dele de jejum. Eu acho que pelo menos uma vez na semana você devia tirar um dia para fazer um jejum. E aí, irmão, o jejum, ele não tem uma fórmula, assim, não tem uma maneira única de fazer. O jejum é uma coisa que você faz o seu propósito com Deus. Você acorda de manhã e você fala: Senhor, hoje eu vou jejuar. Até que horas? Até a hora que você falar com Deus. Eu acho que se o jejum é total, o jejum total é quando você não come nada. Eu acho que para ser jejum você tem que pular pelo menos uma refeição. Você acorda cedo, todo dia você toma café. Você acordou cedo. Na hora do café, quando você estaria comendo, você está orando. Você está lendo a Bíblia. Você está ouvindo uma pregação. Você já está jejuando. Quem entendeu, diga amém. Aí depois chega na hora do almoço, você agradece a Deus: Senhor, obrigado, agora eu vou comer. Você cumpriu o seu jejum. Agora, se você falar para Deus: Senhor, hoje eu não vou comer nada de manhã, só vou comer à tarde. Durante aquele período, seja fiel a Deus. Amém? Você não come nada. Também não adianta, irmão, olha para mim, não adianta você ficar sem comer nada, mas você liga a televisão e vai assistir o Pica-Pau, vai assistir a Ana Maria Braga. Isso não é jejum. Amém? No jejum, você desliga a televisão, ou então você liga para ouvir uma pregação, para ouvir um missionário. Amém? Você lê a Bíblia, você ora.
Você está nos seus afazeres, pastor, eu posso limpar a casa? Pode, você está lá limpando, mas você está ligado com Deus, amém? Amém? Você está lá varrendo a casa, lavando louça, mas você está ouvindo louvor, você está orando, você está em espírito. Diga amém. De vez em quando você vê que dá até uma pausa ali, a casa já está mais adiantada, aí você dobra o joelho, fica mais uns minutos ali com Deus, em oração, lê a Bíblia. É uma separação. Você está se consagrando para Deus, amém? Diga glória a Deus. Existe esse jejum, o jejum total. Às vezes tem gente que tem fé para fazer o dia todo. Hoje eu não vou comer nada o dia todo, amém? Pastor, quando eu estou no jejum, eu posso conversar com as pessoas? Pode. A não ser que seja um jejum de palavras. Existe isso, tem irmãos que fazem. Às vezes a pessoa vem para o culto e o marido fala com a esposa: hoje nós só vamos conversar depois que o culto acabar. Aí os dois vêm para a igreja no carro, mas os dois vêm orando, ouvindo louvor, diga amém. Tem irmãos aqui que já fizeram isso. Quer ver quem já fez isso aqui? Tem os irmãos que já fizeram. Aí vem no jejum, orando, assiste o culto, diga a glória a Deus. Acabou o culto, aí os dois vão tomar o café deles, conversar, mas antes do culto os dois estão ligados com Deus. Nós não vamos conversar coisa fútil, não. Uma vez eu vim com... Eu estava na mudança para cá, eu ainda estava morando em Taubaté, e eu vim com um amigo, peguei ele de manhã para vir para cá, para assistir o culto, e ele falou comigo assim: pastor, queria conversar um negócio com o senhor. Eu falei: irmão, não fica chateado. Esse período agora de antes do culto, para mim é um período de oração. Então vamos orar. A gente gastou mais ou menos uma meia hora, da porta da minha casa até chegar aqui, foi meia hora a gente orando, ouvindo louvor, amém? Depois ele veio conversar comigo, ele falou: pastor, como foi gostoso. Eu cheguei no culto tão preparado. Eu falei: irmão, faz isso todo dia. Você está vindo para a igreja? Já vem no clima, já vem se preparando, amém? O pastor, antes dele vir aqui pregar, ele fica lá, ou no escritório, ou na casa dele, ele está lá em oração. Jesus me usa, põe a palavra na minha boca, amém? A mesma coisa é você. Vem para a igreja, vem orando: Senhor, usa o teu servo, põe a palavra na boca dele. Eu estou indo, Senhor, eu preciso tanto de uma direção. Usa o pastor. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, nisso tudo, quando você chega no culto, o ambiente é outro. Agora, me perdoa, irmão. Você vem de manhã para a igreja, você liga o carro, você começa a ouvir lá a música lá do Zezé de Camargo, lá do Tião Carreiro. Nada contra, tá? Só estou falando. Eu não estou nem falando de música feia. Eu estou falando de coisas que não atraem a presença de Deus. Às vezes a música pode ser até bonitinha, mas você nunca vai ouvir uma pessoa falando: rapaz, eu estava ouvindo lá o Zezé de Camargo e recebi o batismo no Espírito Santo. Você já viu isso? Não tem. Não é porque a música dele é feia. É porque não é uma música para adorar a Deus. Você vem no caminho para a igreja falando do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Vasco, do Flamengo, sei lá o quê. Aí você quer chegar aqui, você quer que a presença de Deus seja uma coisa automática. Apertou um botãozinho, pum, acendeu a luz. Apertou, desligou. Eu venho para a igreja: Deus, eu estou aqui. Pá, cai a presença de Deus. Não é assim, irmão. Você precisa se aquecer, diga amém. Levanta de manhã, faz a sua oração, vem em consagração. O jejum é isso. Você está se separando. Agora, existem outros jejuns também. Existem jejuns que às vezes são mais prolongados, aonde você se abstém de alguma coisa. Tem um texto muito famoso lá no livro de Daniel, onde ele fala que durante 21 dias ele não comeu carne. Durante 21 dias ele fez aquela consagração. Mas antes disso, quando ele era jovem, quem conhece bem o texto bíblico, a Bíblia diz que por 3 anos ele não comeu carne. Amém? Durante 3 anos da vida dele, ele comeu legumes e bebia água. Foi a consagração dele. E Deus não deixou ele ficar fraco, não. A Bíblia diz que ele e os amigos dele eram mais fortes do que todos os outros concorrentes que eles tinham no programa de estágio que eles estavam fazendo lá na Babilônia. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o jejum com você, porque os crentes precisam aprender a jejuar. Amém? A Bíblia diz que eles se reuniram, jejuaram, se humilharam diante de Deus, vestindo roupas de pano de saco. Isso está lá no Neemias, onde a gente começou, tá? Lá no capítulo 9, lá onde nós estávamos lá. Capítulo 9, versículo 1. No dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com o pano de saco e terra que traziam sobre si. Hoje nós não temos mais essa prática. Mas na velha aliança, muitas vezes
o povo de Deus vestia esse pano de saco, que era como se fosse a roupa mais pobre. Era um símbolo de humilhação. Irmão, a humildade é uma coisa que precisa ser exercitada na nossa vida. Porque o orgulho, irmão, o orgulho é igual aquela grama que você larga uns dias, ela vai crescendo. Eu sempre lá no quintal da minha casa tem um pouco de grama lá. Eu vou, corto, passo uns dias, quando eu vou ver já está alto de novo, eu preciso cortar. O crente sempre precisa se exercitar na humildade. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco o nariz começa a empinar, você começa a achar que você está sabendo das coisas, que agora o tempo está passando, você está mais maduro. Não, irmão, nós somos sempre dependentes de Deus. Se você se exaltar, você vai ser humilhado. Lá em Lucas 18, versículo 9, não precisa abrir não, eles vão colocar ali para mim, põe lá, Lucas 18, 9, põe lá para mim, por favor. Eu vou ler ali com você. O Senhor Jesus, ele conta uma história. Eu vou abrir aqui, pessoal, que às vezes o computador trava lá dentro, às vezes é mais rápido eu vim aqui, ó. Lucas 18, no verso 9, diz assim, ó. É uma parábola que o Senhor Jesus está contando. E ele fala, ó, e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Versículo 10, diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmão, o homem dentro da igreja se exaltando e desprezando o irmão. Imagina, dentro da igreja ele estava: Senhor, obrigado porque eu não sou igual aos outros, eu não sou igual, falando mal do irmão dele dentro da igreja. Olha para o irmão e fala: ainda bem que isso nunca acontece aqui. Você nunca viu ninguém falar: não, porque eu não sou igual ao irmão fulano, eu não sou igual. Não, aqui não tem isso. Tem não, pessoal. Diga glória a Deus. Aleluia. Versículo 12: jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Versículo 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será, e qualquer que a si mesmo se humilha será o quê? O Senhor Jesus aqui, ele não está reprovando as coisas que o fariseu fazia. O fariseu disse: eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo. O crente tem que jejuar, o crente tem que ser dizimista. Mas não adianta eu fazer nada dessas coisas, irmão, para minha glória. Tudo que você tem feito para se exaltar, que você faz para se exibir, para ficar contando para os outros, irmão, ou para achar que você é melhor que as pessoas, tudo isso não tem valor nenhum. Tudo que eu faço para Deus, irmão, não faço mais do que a minha obrigação. E Jesus diz que quando eu fizer todas essas coisas, eu devo dizer a Deus: Senhor, eu sou um servo inútil, porque eu só fiz o que foi mandado, eu deveria fazer mais. Amém? Nunca se exalte com as coisas que você faz para Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, fazemos pela graça e misericórdia dele. Um dia eu estava na casa de uma pessoa, não vou falar quem é essa pessoa, qual o grau de aproximação que ela tem, mas a pessoa estava mais ou menos assim: não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. E aí começou a falar das ofertas. Não, porque esse mês eu já fiz uma oferta de tanto e vou fazer tanto tal. E eu parei, eu falei assim: irmão, responde uma coisa para mim. O que é que você pode dar para Deus que não veio dele? A pessoa disse assim: eu não estou entendendo. O que eu posso dar para Deus que Deus já não tenha me dado primeiro? Até a oferta que eu dou para Deus foi Ele que me deu primeiro. É verdade ou não é? Uma vez um pastor falou para mim: não, porque não é assim. Um pastor uma vez falou para mim, eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa.
Se não fosse a graça de Deus hoje, nem da cama você tinha saído. Se o Espírito Santo tirar de você o dom da vida, você não estaria aqui. Amém, pessoal? Irmão, se não fosse Deus me dar o dom da vida, eu não estaria aqui hoje. Eu estava voltando ontem de São Paulo, pessoal. Vou até aproveitar e contar um livramento para vocês, um testemunho para vocês. Eu estava vindo e conversando com a minha esposa, pessoal, falando da palavra. Ela falando comigo, amém? De manhã, ó, para você ver como é que o Espírito Santo é. De manhã a gente acordou, se arrumou para a gente ir para Santa Sé em São Paulo. Ela acordou, a primeira coisa que ela falou para mim: sonhei a noite inteira que a gente tinha sofrido acidente de carro. A noite toda, de manhã ela acordou, eu falei assim: tá amarrado em nome de Jesus, não é nada. Irmão, a gente foi tranquilo, muita chuva no caminho, mas a gente foi tranquilo, amém? Na volta, na saída ali na Marginal, muita chuva, mas a gente veio tranquilo. Quando a gente pegou aquele pedaço ali de Arujá, muita água, amém? E eu falando com ela, eu já tinha falado com ela assim: eu tenho que ir com calma aqui por causa da aquaplanagem. Vocês sabem o que é, né, pessoal? Gente, de repente, no trecho mais assim, estreito da estrada, eu estava do lado de um ônibus. O carro perdeu o controle, totalmente. Amém? Foi pro lado do ônibus, eu segurei o volante e a minha esposa está do meu lado, ela até prova. Eu falei assim: eu te amarro, demônio, em nome de Jesus, eu te repreendo. Falando na fé, amém? Estava vendo o carro encostar, não encostou. Só que naquela força, pessoal, de puxar o carro para o outro lado, o carro foi totalmente para o outro aqui. Jesus não deixou bater na mureta e o carro ficou assim, ó, na estrada assim, pessoal. Eu indo de um lado, indo para o outro. Deus mandou um anjo ali, segurou, voltei, amém? O pessoal que passou por mim, passou olhando feio, assim, buzinando. Vai com Deus, amém, pessoal? Gente, foi Deus que segurou. Hoje, se não fosse a graça de Deus, estava aqui outro pastor, irmãos. Jesus ontem recolheu o pastor Alex, a irmã Daiane, eles estão no céu agora. Amém? Eu estou aqui hoje porque o Espírito Santo me segurou. Quem está entendendo, diga amém. Fui eu que segurei o carro. Quem sou eu para segurar, irmão? Amém? Quem segurou foi o Senhor Jesus. Irmão, é Deus quem tirou você de casa para vir hoje, aqui. Então, na hora que você começar, irmão, com aquela arrogância, aquele orgulho, não porque eu sou isso, eu sou aquilo, não, Deus, obrigado pela graça do Senhor na minha vida. Foi o Senhor que me tirou da cama, foi o Senhor que me deu o dom da vida, amém? Tudo que eu dou para o Senhor, eu só estou devolvendo o que o Senhor já me deu, amém? O publicano estava lá do outro lado, ele estava de pé também, tá, irmão? Você não precisa se ajoelhar para se humilhar, não. Quando a gente faz é bom também, mas ele estava de pé, mas a cabeça estava encurvada em sinal de referência. Ele batia a mão no peito, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Jesus disse que ele foi justificado, ele alcançou a justiça. Irmão, hoje todos nós vamos alcançar a graça e a justiça de Deus aqui. A última coisa, a Bíblia diz que eles se reuniram para fazer confissão dos pecados. A confissão dos pecados é necessária, irmão. Se eu errar contra Deus, eu tenho que confessar a Deus o meu erro. Se eu errar com o meu próximo, eu devo procurar o meu próximo e pedir perdão ao meu próximo. O Senhor Jesus fala para nós através do apóstolo João, 1 de João capítulo 1, versículo 7. Não precisa abrir não, eles vão colocar ali para mim. Diz assim, ó: mas se andarmos na luz, 1:7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados, nós vamos nos preparar agora para participar da Santa Ceia. Amém? Aí onde você está, você vai fazer igual aquele homem que foi perdoado, justificado lá no templo. Você vai curvar a sua cabeça. Amém? Pastor, eu queria dobrar os meus joelhos aqui. Eu posso? Se alguém quiser, até pode, não tem nenhum problema, fique à vontade. Mas se você tão somente curvar a sua cabeça, você já está fazendo aquilo que é necessário. Meu irmão, e nessa hora, se humilhe diante de Deus. E se há algum pecado, confesse a Deus. Se você falhou com o Pai por pensamentos, palavras, intenções do seu coração, peça agora que o sangue de Jesus venha limpar você.
e Ele vai purificar você completamente. Oh, meu Deus, eu creio que não há culpa que não possa ser, meu Deus, tirada pelo poder do teu sangue. Cubra a igreja agora. Aonde alguém no nosso meio pecou contra o Senhor, aonde eu tenho, meu Deus, pecado contra ti, eu peço ao Senhor agora, se em alguma coisa te desagradei, que o teu sangue venha me purificar. Senhor, e se eu estou em falha com o meu próximo, se eu estou em falha com o meu irmão, seja quem for, Deus, me ajude a me acertar com o meu irmão, com o meu próximo, porque eu não quero, meu Deus amado, que haja em mim alguma coisa, qualquer coisa, que possa, meu Deus, servir de condenação e mesmo acusação. Eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então que assim seja. Que a minha vida hoje esteja no altar do Senhor. Me coloco em tuas mãos para pedir o seu perdão, a sua misericórdia. E eu creio que o teu sangue nessa hora me purifica, me limpa, me lava de todo o pecado. Assim como ele purifica, limpa toda a igreja em nome de Jesus. E nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam, ó Deus. Porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, se alguém fez alguma coisa contra mim, desejou o meu mal, falou de mim, que esta pessoa possa se arrepender, para que ela seja perdoada. Da minha parte, Deus, eu a perdoo e declaro que eu terei paz. Obrigado, Senhor Jesus. Levante a sua mão direita para o céu e diga: Senhor Deus, confesso a Ti minhas falhas, meus erros, e peço que o sangue de Jesus me limpe, purifique agora completamente de todo o pecado. Diga: eu creio que não há condenação para quem está em Ti. E a igreja diga: obrigado e amém. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ser com celestial maná. Canta, igreja. Com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, cantem. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou, água em vinho transformou. Vem faminto, vem cear, vem cear. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, sem os peixes, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, ao tornar a praia então, vem do fogo peixe pão. É Jesus que os convida a ceia. Cante, povo do Senhor, vem cear, vem cear. O mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou,
transformou. Vem faminto. Vem faminto a Jesus, vem cear. Falta alguém no nosso meio receber o pão? O cálice? Levante o pão para o céu. Eu recebi do Senhor e também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, entregou, deu aos discípulos e disse: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Diga obrigado, Senhor, pelo pão da vida, que é o corpo de Jesus. Podem comer, meus irmãos, comam em nome de Jesus com alegria. Levante o cálice para o céu. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse cálice é um novo testamento, a nova aliança no meu sangue, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Obrigado, Jesus, pelo cálice que é o teu sangue, o sangue que nos dá a vida eterna. Por causa deste sangue eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu? Diga obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me purifica, me lava de todo pecado. Irmão, irmã, pode beber do cálice, beba agora. Aleluia, 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 aleluia. Ô meu irmão, ô minha irmã, você pode começar a dar glória a Deus agora. Levante as suas mãos. Na cidade onde nós vamos morar não há choro, lá não há dor, nunca mais, nunca mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode adorar. Ribalabalaba, shebalabalabala, canta labalabala. Ribalabalabala. Aleluia. Oh, aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, nunca. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aleluia, além do rio azul, as ruas são de ouro, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, verei o grande rio da vida, verei o grande rio da vida, claro como cristal, claro como cristal. Verei a face do meu mestre, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor,
ali não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Oh, glória a Deus! Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Declare isso, igreja, declare. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, não haverá mais noite, não, nenhum. A igreja ver e tocarei seu corpo, enfim, não há nenhum clamor. Verei-los e tocarei seu corpo, enfim, seu corpo. As nações andarão em sua luz, as nações andarão em sua luz. As portas jamais se fecharão e as jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, aleluia. Quem vai pro céu começa a dar glória, glória. Faz barulho aí, homem de Deus, mulher de Deus. Pode dar glória, pode adorar, aleluia. Eu vou pro céu, é lá que eu vou morar. Que linda é minha cidade, que lindo é saber que eu sou teu e tu és meu. Diga glória a Deus, mais alto diga aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Morte e choro, morte em cima das palmas, tristeza e dor, nunca mais. Vocês da bateria, morte e choro, tristeza e dor. A igreja nunca mais, nunca. Quero ouvir você vai. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais.
as mãos, Jesus. Muito obrigado por me amar, perdoar os meus pecados. Diga obrigado, porque eu sei que um dia eu vou morar no céu. Quem vai para o céu da glória, Deus. Quem vai para o céu grita aleluia. Faz barulho santo de adoração, de louvor. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus querido. O Senhor é bom em todo tempo. Pessoal de casa, fique